Aleluia! Hoje é 22 de agosto, 1 Samuel capítulo 1 diz a palavra que Penina e Ana iam para a casa do Senhor todos os anos adorar a Deus. Mas nesse dia Penina provocava terrivelmente a Ana e ela chorava, não comia e ficava depressiva. Por que Penina fazia isso? Se ela já tinha filhos, se ela já era uma mulher abençoada, mas ela era também uma mulher amargurada, cheia de feridas na alma. E quem está doente na alma quer ferir a outros e conseguiu fazer isso com Ana. De tal maneira que Ana não conseguiu gerar filhos por causa disso, por causa da amargura que ficou no seu coração. Então tome cuidado, aparecerão muitas pessoas para levar você para dentro das contendas, para dentro das feridas deles. Pessoas que não se permitiram ser tratadas pelo Senhor e vão querer adoecer a outras. E observe, essas duas estavam indo para a casa do Senhor. Então em todo lugar vai ter pessoas machucadas, feridas, querendo ferir a outras. Fique em oração e vigilância. E eu quero frisar para vocês aqui, por que essa perseguição de Penina contra Ana? Será que é porque Eucana dava a porção dobrada de oferta pela vida de Ana? Ou seja, ela tinha tudo que poderia ter, mas não estava satisfeita com o que tinha. Ela queria ver, na verdade, a infelicidade de Ana, a tristeza, a amargura, o ódio, o rancor. O que Penina fazia contra Ana era proposital, era maligno, era diabólico. E vai ter muitas pessoas assim, bem próximo de nós. Preste atenção, essas duas mulheres eram duas mulheres do mesmo homem chamado Eucana. Viviam, moravam na mesma casa. Você acha que não vai ter pessoas querendo também a mesma coisa? Aparentemente estão bem, mas não querem ver ninguém feliz perto delas. E vão arrastar elas para dentro das suas batalhas, para dentro das suas guerras. Na casa, na família, na empresa, no trabalho, na vizinhança. Sempre vai ter alguém amargurada de alma querendo ferir a outros. E Deus mandou eu relembrar a palavra de ontem, Hebreus 12. Que ninguém saia da graça, que ninguém saia da presença de Deus. E não permite que brote dentro de você raízes de amargura, que possa trazer contenda, que possa trazer confusão e contaminar a outras pessoas. Olha o zelo de Deus, que ninguém se contamine com as coisas que estão por aí afora. E muitos não estão entendendo esse detalhe que Deus mandou frisar. Cuidado para que alguns não saiam da graça. Porque se você estiver nutrindo na sua vida raízes de amargura, ressentimento, ódio, rancor, se estiver trazendo contenda, confusão, dissensão, facção dentro da igreja, você estará criando, sim, raiz de amargura na vida de alguém. E ele está dizendo, cuidado para que alguém não perca, não saia. Meu Deus, não se afaste da graça. Você pode perder a graça de Deus se tiver amargura aí. Tem muita gente assim, com a mente contaminada e vai tentar contaminar a mente de outras pessoas. A Bíblia diz, ai daquele que faz um dos pequeninos do Senhor tropeçar. Atos capítulo 23 diz que alguns cristãos, alguns patriotas estavam jejuando para ver a morte de Paulo. Judeus conhecidos, provavelmente religiosos, foram falar até com sacerdotes para dizer, estamos jejuando até ver a morte de Paulo. E tem um monte de gente por aí que se diz crente. Senhor, derruba fulano. Senhor, quebra a vida de fulano de tal. Fracassa, traz uma doença, joga no leito da enfermidade. Abre a cova. É por isso que eu digo que isso é oração feiticeira. Mas essa pessoa está orando realmente porque aquela pessoa é má, é perversa, ou porque aquela pessoa está servindo a Deus de verdade? Ou porque aquela pessoa está pagando preço mesmo e está incomodando os demais? Preste atenção. Na verdade, Jesus disse que não é para a gente amaldiçoar ninguém, jogar praga para ninguém. Elas não estão orando a Deus, elas estão orando a demônios. Fiquemos atentos. Novamente digo, a quem você conversa e fala demais. Então preste atenção, em todos os lugares vai ter gente que vai estar descontente de nós por alguma coisa. Fique na presença, não abra mão da fidelidade e ande em santidade e oração sempre. Leia lá Neemias de 4 a 7, onde fala de 3 homens, Sambalate, Gessem e Tobias, que queriam ajudar Neemias na reconstrução dos muros e do templo. E Neemias disse não. Por causa disso, esses homens se enfureceram. Então colocaram nas suas mentes, por causa do orgulho, da soberba, não querem deixar eu fazer? Então veio lá essa ferida de alma. Então se não querem que a gente faça nada, então nada vai dar certo. E começaram então a perseguir Neemias, tentaram matar dentro da igreja, falaram tanta coisa, simplesmente porque não foi dado a oportunidade. Então tem muitas pessoas indignadas com essas raízes de amargura, porque as pessoas não deixam eles fazer aquilo que querem fazer.
Mas as coisas de Deus têm que ser com critério, com ordem. O levante desses homens contra Neemias foi tão grande que Neemias disse para todos: então com uma mão você trabalha e na outra mão carrega uma espada. Você trabalha com uma mão e na outra mão você carrega uma lança. Significa dizer para nós o que? Trabalhe, faça o que você tem que fazer no seu dia a dia, na sua vida, nas suas atividades, até mesmo no reino de Deus, na obra de Deus. Mas não abra mão da vigilância, fica atento a todos os que estão próximos de ti. Porque muitos podem ser um agente do inimigo para te distrair, para te contaminar, para tirar do foco a sua vida e você perca as bênçãos e os milagres do Senhor. E vida de oração. Não tem vigilância sem a oração. Jesus disse isso. Ore, 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 porque a oração te guardará, a oração te protegerá de todas as investidas, ciladas, armadilhas, laços, dardos inflamáveis malignos. Vigia e ora, queridos. Oh, meus amados, eu vou dizer assim, olha como o diabo sabe quem ele vai usar. Usou Penina e sabia que Penina poderia ser usado contra Ana. Machucou, feriu, trouxe traumas para Ana. Mas ela fez o quê? Ela chega diante do sacerdote e diz: eu sou uma mulher amargurada de espírito. Quem foi que criou essas amarguras, essas feridas? Penina. Meu Deus, pelas provocações, pelos ataques. Meu Deus do céu. Só que aí tem um detalhe. Ana se rendeu de tal maneira diante de Deus que ela não gerou apenas um filho. Ela gerou um dos maiores homens da Bíblia. Aí eu te pergunto, você conhece algum dos nomes dos filhos de Penina, a perseguidora? Não, mas o nome do filho de Ana você sabe. Samuel, juiz, sacerdote, profeta e rei. E a outra foi esquecida. Presta atenção, todos aqueles que tentam causar dano a outros, literalmente serão esquecidos. Porque Deus não aceita esse tipo de coisa. E talvez você conheça pessoas por aí, queridos, iguais a Penina. A vida deles é uma vida razoável. Mas parece que não ficam bem se não criar contenda, confusão, briga, desentendimento, facção, rebelião, divisão de igrejas, confusão dentro das famílias, dentro do trabalho, dentro da empresa. Nunca estão bem em lugar nenhum. Parece que elas só estão bem quando criam confusão. Então, em nome de Jesus, até digo a vocês, cuidado com esse tipo de pessoa que chega de maneira dissimulada para causar mal-estar no lugar. Depois elas tiram o corpo fora dizendo: não foi essa a minha intenção, eu não fiz por querer, longe de mim fazer tal coisa. Deus conhece o meu coração. São pessoas doentes querendo adoecer outras, feridas querendo ferir outras. E pensa comigo, por que os levantes contra todas essas pessoas? Porque Ana era escolhida para ser mãe de um dos grandes homens da Bíblia. Por que a perseguição contra Neemias? Porque Neemias estava fazendo uma grande obra e não iria parar. Por que o levante contra Paulo? Porque Paulo estava pregando, libertando, transformando vidas. Então, todas as vezes que se levantar alguém para fazer a diferença, vai haver levantes. Então, persevere, assim como eles perseveraram. E todos eles foram honrados e usados pelo Senhor. Fique na presença, mantenha firme a sua vida de oração. Vai vir levantes, batalhas, guerras, lutas, mas fica firme na presença, porque essa presença te guardará. O Senhor será como um escudo, um castelo, uma muralha, uma fortaleza em volta de cada um de nós. Só seja fiel e perseverante.